Meu nome é Jô Tostes, eu sou psicóloga, especialista em inteligência emocional e yoga tibetana terapêutica. Hoje eu vou falar para vocês sobre consciência e julgamento. Normalmente, todas as vezes que nós olhamos alguma coisa, a gente julga. A gente olha, a gente discrimina e a gente faz um juízo de valor. Isso é bom, é ruim, isso presta, isso não presta. Isso parece que é bom, isso parece que é mal. Todas as vezes que a gente olha para as coisas, automaticamente a gente faz esse juízo de valor. Eu gostaria de falar para vocês que o nosso cérebro, ele realmente, o funcionamento dele, a forma como... Vou explicar. Quando a gente vê alguma coisa, a gente recebe essa imagem no nosso cérebro, essa informação no nosso cérebro, e ele vai discriminando. Se isso parece com alguma coisa que eu já conheço, se isso não parece com alguma coisa que eu conheço. Se é alguma coisa que eu conheço, isso é redondo, quadrado, triângulo, isso é claro, é escuro, é tons de cinza, isso é azul, isso é vermelho, isso é verde. Então, e a gente vai organizando as informações do nosso cérebro de acordo com essas semelhanças e de acordo com essas oposições. Então é como se tudo aquilo que a gente enxerga, toda aquela informação que a gente recebe, seja através de qualquer um dos sentidos, seja através ideias, sentimentos, quando toda essa informação chega no nosso cérebro, a gente vai distribuindo ele como se fosse em caixinhas, do claro, do escuro, do branco, do azul, do vermelho, do quadrado, do redondo. Essa ideia diz da inteligência, essa outra a gente está falando de sentimento. Enfim, o nosso cérebro, ele vai colocando tudo em caixinhas de acordo com as semelhanças. Então, cada caixinha a gente junta tudo aquilo que a gente acha que é semelhante. Então, esse é o funcionamento do nosso cérebro. Porém, quando a gente faz um julgamento, e o que é o julgamento? É quando a gente confere valor a isso. Então, por exemplo, eu tenho uma caixinha onde tudo que está aqui dentro é branco. Aí eu falo, essa caixinha aqui é boa, essa caixinha aqui é melhor do que essa outra caixinha onde tudo que tem aqui dentro é vermelho. Essa caixinha do redondinho, ela não é boa, ela é ruim, ela tem menos valor. E essa caixinha onde tudo é quadradinho, essa caixinha tem muito valor. Então, o juízo de valor, ele é depois que o nosso cérebro discrimina e organiza as informações dentro dele. Então, quando tudo que a gente olha, a gente faz essa discriminação. É impossível a gente não fazer isso. Por quê? Porque esse é o funcionamento do nosso cérebro. Porém, o juízo de valor já está ligado a outros aspectos. Já está ligado à ética, já está ligado à moral, já está ligado aos costumes, já está ligado a hábitos. Vocês conseguem compreender isso? Que quando eu recebo uma informação, eu discrimino e organizo ela. Outra é quando eu venho com o olhar do julgamento, do juízo de valor e falo que determinadas coisas que estão organizadas aqui são boas e outras coisas são ruins. Então, quando a gente está diante de alguma coisa e você discrimina e você traz aquela informação e organiza ela dentro do seu cérebro, beleza, é isso mesmo que a gente faz e isso é inevitável. Mas fazer o juízo de valor após essa discriminação é aquilo que a gente tem que estar atento. Porque quando eu falo com as pessoas, não julgue, eu não, né? Uma série de mestres falam com a gente, não julgue. Não faça exatamente essa discriminação no valor, julgando que só porque uma coisa parece menos valorosa, quando uma coisa parece que está ligado a valores que você acha que são menores, você fala que aquilo é ruim, que aquilo não presta, que aquilo não serve para você. E quando você tem uma informação que você junta na caixinha daquilo que você dá muito valor, você valoriza aquilo e você acha que aquilo é muito bom. E às vezes você nem entende exatamente o que é aquilo. Isso acontece muito com ideias.
Você recebe uma ideia, você nem entende exatamente o que significa aquela ideia, mas porque ela está organizada na caixinha que você dá valor, você já acha que aquilo é muito importante, que aquilo tem muito valor. Então é esse o cuidado com o julgamento. A gente vai receber as informações, a gente vai discriminar e organizar tudo dentro da gente, a partir daquilo que a gente já conhece, porque é assim que o nosso cérebro funciona. Mas fazer esse juízo de valor depois é que a gente tem que estar sempre atento, certo? Então, a gente entendeu como que funciona o nosso cérebro e o que é o julgamento. Então agora a gente vai entender quando na meditação a gente senta nesse lugar de observador. Quando a gente medita e observa aquilo que passa em nós, é como se nós ficássemos do lado de fora, como se a gente desse um passo atrás e observasse o que passa na nossa mente, observasse o que passa no nosso coração. Esse lugar de observador não é um lugar de julgamento. Esse lugar de observador não é um lugar de crítica, de avaliação, de decidir ou escolher o que é certo e o que é errado. Porque aí a gente está caindo no lugar do julgamento. Esse lugar de consciência plena não é o lugar do julgamento. Então, sentei aqui nesse lugar de observador. Como é que a gente faz isso? Quando a gente senta e silencia, a gente observa, a gente dá um passinho para trás e observa tudo o que passa. Os pensamentos que passam, os sentimentos que passam. Só que você vai apenas observar, você vai olhar aquilo, sem julgar, sem avaliar se o que você está sentindo é certo, se o que você está sentindo tem a ver com aquilo que aquela pessoa disse, se o que você está sentindo tem a ver com seus traumas, com suas neuroses. Não é isso. Quando nos sentamos nesse lugar de observador, quando a gente senta para meditar, a gente não está fazendo uma autoavaliação. A gente não está aqui para julgar se o que a gente sente ou pensa está certo ou errado. A gente só precisa observar, porque esse exercício de nos colocar no lugar de observador é que vai nos possibilitar discriminar as coisas, como eu expliquei antes, sem julgar. Então, quando a gente senta nesse lugar e observa o que passa, a gente não julga. E esse exercício vai nos ajudando a, quando eu olho para o outro, eu não julgo o outro. Eu sou capaz de olhar, de receber essa informação daquilo que o outro aparece para mim, daquilo que o outro fala para mim, das ideias que ele está colocando para mim. Eu sou capaz de compreender isso, sou capaz de discriminar e organizar isso dentro do meu cérebro, mas sem fazer o juízo de valor, sem criticar, sem avaliar, sem partir dos meus princípios para dizer que o que ele está me expondo é certo ou errado, tem valor ou não tem valor, é bom ou ruim, presta ou não presta. Então, o lugar de observador é o lugar da consciência, é o lugar do ser consciente que observa o que acontece, sem julgar, sem avaliar. Então, quando a gente, na meditação, a gente exercita essa observação, primeiro com os nossos conteúdos internos, com o passar do tempo, essa prática vai virando o hábito daquilo tudo que a gente observa na vida. Então, quando eu olho para o outro, eu não vou julgar o outro, eu simplesmente observo quem ele é, aprendo quem ele é. Eu posso até entender que aquela pessoa tem ideias que são parecidas com as minhas ou diferentes das minhas, mas eu não vou julgar se as ideias dele são melhores ou piores que as minhas. No Axis, a gente tem uma frase que diz que a consciência aceita tudo, não rejeita nada. Então vamos entender que consciência é essa, né? Eu estou falando desse lugar do observador. Esse lugar do observador, desse ser consciente, é esse lugar aonde eu alcanço essa consciência, aonde eu percebo o que é um ser consciente. Muitas vezes as pessoas falam assim: ah, você precisa ter consciência do que você está fazendo. Quando a pessoa fala isso, ela está dizendo que o outro precisa avaliar, julgar se o que ele está fazendo é certo ou errado.
Então esse lugar não é de um ser consciente, porque um ser consciente só observa, um ser consciente não julga, né? Então quando o Axis fala a consciência aceita tudo, não julga nada, é exatamente porque quando a gente observa tanto internamente o que passa aqui dentro, como quando a gente observa o mundo fora, a gente aceita tudo, porque tudo é possibilidade. Tudo que existe nesse mundo, ainda que a gente desconheça, é possibilidade. Quando a gente, por exemplo, viaja para um outro país e você vê hábitos diferentes, você vê formas de viver diferentes, se você não se dispuser, se você não se colocar disponível para observar aquilo e compreender o funcionamento daquilo e como aquela vida acontece, se você ficar julgando todo o tempo, se você ficar o tempo inteiro avaliando e criticando, você perde a integração. Você perde a beleza de observar e de interagir com algo que é diferente de você. Você perde a oportunidade de aprender outras formas de pensar, outras formas de viver, outras formas de se relacionar com o mundo e com tudo que existe, né? Então, a consciência, ela abarca tudo. Por quê? Porque tudo é possibilidade. Tudo é possibilidade de expressão, tudo é possibilidade de estar, tudo é possibilidade de beleza, né? Sem julgamento. A gente não precisa julgar tudo o que a gente vê. As pessoas às vezes falam assim comigo: ah, mas como que eu não vou julgar? É automático julgar. É automático julgar. Não é natural. É padrão julgar. Porque nós aprendemos a discriminar e a julgar as coisas. Mas isso não quer dizer que só existe essa forma de se observar o mundo. Eu não preciso observar o mundo com julgamento. Eu não preciso observar o mundo sempre pelo meu ponto de vista, no sentido de que aquilo que eu conheço, aquilo que eu acredito, é o que tem valor e o que está certo. Eu observo o mundo do meu ponto de vista porque eu sou um ponto de vista, né? Então, é claro que é daqui que eu observo as coisas. Se eu estou aqui olhando para vocês agora, eu tenho um ponto de vista. Se eu arredar um pouquinho para o lado, eu vou ver vocês de uma outra forma, né? Então, o ponto de vista é aquele lugar que a gente está naquele momento. Beleza, isso está certo. Outra coisa é eu tomar o meu ponto de vista como o meu sendo certo. Como o meu sendo a verdade sobre a vida, sobre a existência, sobre as relações, né? Quando eu olho para alguém e pela vestimenta dele eu julgo que ele é pobre ou rico, e se ele for pobre ele não tem valor, e se ele for rico ele tem valor, eu estou olhando isso a partir das minhas crenças. Eu estou olhando isso a partir dos meus padrões de pensamento e da minha educação. E isso me faz julgar e isso me faz perder a oportunidade de conhecer quem realmente aquela pessoa é. Porque na hora que eu julgo e acho que ela tem menos valor, eu já não escuto mais o que ela fala. Eu já não aprendo mais com o que ela está fazendo. Porque tudo que o outro faz é sujeito ao aprendizado. A gente pode aprender várias coisas com cada uma das pessoas que estão no nosso redor. A gente aprende menos porque a gente julga. Porque, por exemplo, chega um funcionário novo na sua empresa ou um funcionário novo na sua casa, você acha que porque ele é seu funcionário, ele sabe menos que você. Ele vale menos do que você. E aí você se fecha. E aí você acha que ele não tem nada para te ensinar, porque ele é menos do que eu, né? Então, quando a gente abre a nossa consciência e a gente observa e aceita tudo o que é o do mundo, tudo que existe no mundo, saindo desse nosso lugar de verdade absoluta, saindo desse nosso lugar de que aquilo que eu conheço é melhor do que aquilo que você conhece, eu me abro para possibilidades, eu me abro para novas formas de ser, de viver, certo?
Então, quando a gente se coloca nesse lugar de observador, a gente se coloca nesse lugar de ser consciente, a gente abre o mundo, a gente expande a nossa consciência. Expandir a consciência é sair do lugar de julgador, é sair desse lugar de certezas, de acreditar que tudo aquilo que a gente aprendeu é o que está certo. Aí a gente se fecha, e aí eu não aprendo mais. E aí eu vou resumindo a minha vida a só aquilo que eu conheço. E eu me vejo sim, angustiado, preso, infeliz àquilo que eu conheço. Porque dentro do que eu conheço não existe possibilidade para minha felicidade, não existe possibilidade para minha prosperidade, não existe possibilidade para minha forma de expressar o amor. Porque eu só sei fazer daquele jeito. Eu acredito que só daquele jeito que eu aprendi é verdadeiro, é válido, que é pior do que verdadeiro. A gente só põe validade, a gente só acredita que tem valor aquilo que eu aprendi. E isso diminui o nosso campo de expressão, isso diminui o nosso campo de possibilidades de realização na nossa vida. Então, quando a gente abre a consciência, quando a gente se expande, quando a gente deixa de olhar pequenininho assim e olha para isso tudo que está no meu entorno e aceito que isso tudo que está no meu entorno é possibilidade, é vida, é felicidade, é abundância, eu tenho cada vez mais e mais possibilidades de ser feliz. Eu não estou preso a normas, eu não estou preso a padrões, eu não estou preso às minhas crenças. Né? Quando a gente fala que toda crença é limitante, porque se eu acredito que uma coisa é vermelha, acabou. Ela não pode parecer nenhuma outra cor, ela não pode expressar nenhuma outra cor. Quando eu me abro e vejo que nesse momento isso se apresenta para mim como vermelho, e deixo à disposição, deixo que aconteça num outro momento uma outra cor, isso pode às vezes vir e servir a minha vida como azul, não mais vermelho. Isso não é um exercício tão difícil, não é algo tão inimaginável. É simplesmente a gente baixar a guarda, a gente deixar para trás esses padrões, essas crenças, essas normas e olhar para o mundo como uma criança que aceita tudo, com essa consciência expandida de que tudo é possibilidade, certo? O que a meditação, como que a meditação pode nos ajudar nessa expansão de consciência? Porque a meditação é uma técnica de expansão de consciência. Por quê? Porque ela coloca a gente nesse lugar de observador. Porque ela coloca a gente nesse lugar do não julgamento, do ser consciente. Certo? Quando eu exercito diariamente esse lugar de observador, quando todos os dias eu treino isso, porque a meditação é de alguma forma um treino. Eu já falei com vocês que a meditação não é um objetivo em si. A meditação é um método, é uma prática, é um caminho que te leva a algum lugar, certo? Então, se eu quero deixar de julgar as pessoas, se eu quero ter uma mente mais aberta, se eu quero ser mais amorosa e compassiva, eu pratico isso através da meditação. Porque quando eu medito e me coloco nesse lugar de observador, nesse lugar de consciência expandida, que eu só observo o que acontece e aceito sem julgamento, que eu aceito sem fazer crítica a isso, sem analisar se uma coisa está certa ou errada, é melhor ou pior, como eu já expliquei, eu vou treinando o meu olhar, eu vou treinando a minha perspectiva do mundo, certo? Vou dar um exemplo para vocês. A prática da compaixão. Todos os dias eu pratico me colocar nesse lugar de observador, abrir o meu coração e permitir que a compaixão e o amor transbordem do meu coração, dessa fonte infinita que é o meu coração.
quando eu pratico isso diariamente, e minha mente vai tendo uma nova forma de olhar para o mundo. E quando eu olho para o mundo no meu dia a dia, essa prática começa a aparecer. Vou dar um exemplo pessoal. Eu comecei a praticar a compaixão, fazer a prática da compaixão, uma meditação específica para que eu abra o meu coração, para que eu entenda esse sentimento, essa amorosidade dentro de mim e como que isso vai ser refletido no meu olhar pelas pessoas. Então, todos os dias eu praticava isso, todos os dias eu praticava isso, todos os dias eu praticava isso. Com o passar do tempo, eu comecei a perceber que quando eu encontro com alguém que eu não conheço, antes, o meu primeiro pensamento era se essa pessoa tem ou não alguma coisa para me ensinar, se eu tenho ou não alguma coisa para tirar dessa pessoa. Então, o que eu fazia? Eu julgava. Eu olhava e julgava. Essa pessoa parece que tem alguma coisa para me acrescentar, ou essa pessoa não, parece que ela não tem nada para me acrescentar. E quando eu achava que ela não tinha nada para me acrescentar, o que eu fazia? Eu ouvia, mas eu não ouvia. Eu estava ali conversando, mas eu não estava presente, eu não estava interessada. Eu só ouvia aquilo. E muitas vezes, enquanto eu ouvia, eu ia fazendo julgamentos, às vezes horríveis na minha cabeça. Sabe, de que aquela pessoa ou não tinha valor, ou de que aquilo que ela estava dizendo estava errado, né? E porque a gente faz isso. Enquanto a gente ouve, a nossa cabeça está aqui julgando e avaliando, né? Criticando, às vezes condenando aquela pessoa, enfim. Com a prática de todos os dias estar nesse lugar de observador, de todos os dias ter esse olhar compassivo, de ser empático com o outro, de entender que o outro está fazendo o melhor que ele pode naquele momento, de que o outro também está na mesma situação que eu, que é desejando ser feliz e desejando se libertar de sofrimento. Agora, quando eu olho para o outro, a primeira coisa que me vem na cabeça é a aceitação. Eu saí do primeiro julgamento. Eu não julgo mais quando eu olho as pessoas. Eu olho e aceito. Eu olho para aquela pessoa com olhos e ouvidos atentos para saber o que aquela pessoa está me trazendo, de como aquela pessoa vai contribuir para a minha vida. Porque todo mundo é contribuição na sua vida. Tudo, ainda que esteja na sua vida diariamente, mas o mundo está em movimento, então tudo está em transformação. Você pode conviver com uma pessoa anos a fio e essa pessoa todos os dias tem alguma coisa a acrescentar, porque a pessoa não acrescenta na nossa vida porque a gente acha que ela está nos ensinando algo. Acréscimo não é só esse ensinamento de que você traz para mim alguma coisa que eu não sabia antes, não. O meu convívio com você, se a cada dia eu compreendo mais quem você é, se a cada dia eu observo mais aquilo que você faz sem julgar, eu estou aprendendo sobre você, eu estou aprendendo sobre mim mesmo. Porque quando eu olho e julgo, esse julgamento é uma confissão. Eu ouvi isso recentemente. Tudo aquilo que a gente fala sobre o outro é uma confissão, porque na realidade tudo que você fala sobre o outro é o que passa dentro de você, não é necessariamente a verdade sobre o outro. Quando eu olho para vocês e penso que vocês são uma contribuição na minha vida, eu entendo que tudo aquilo que você me traz vai me trazer um ponto de vista diferente, vai me trazer um acréscimo além do que eu conheço do mundo e das pessoas. Mas se eu me fecho e acho que vocês sabem menos do que eu vou estar aqui todos os dias fazendo isso, me esgotando, sem perceber que essa troca é o que me enriquece. Sem perceber que tudo aquilo que você traz para mim, quando entra aqui dentro, passa a ser meu. Então, quando eu julgo o outro, quando eu julgo vocês como menos, na realidade eu estou falando da minha arrogância. Eu estou falando do meu espírito fechado de que não quer aprender com vocês.
né? Então, quando eu falo que o outro é bom ou ruim, na realidade eu estou falando de mim mesmo, daquilo que eu acho que é bom ou ruim, daquilo que eu acho sobre mim mesmo, né? Então, a prática da meditação, a prática da compaixão, todos esses métodos que a gente usa na meditação é como se fossem mapas, é como se fossem trilhas que quando a gente está vivendo, a gente percorre elas na vida, porque são trilhas do que passa dentro de nós. Observar a mim mesmo não é para eu julgar se o que eu sinto, o que eu penso está certo ou errado, mas é para eu treinar esse lugar de observador que não julga, que não avalia, que não critica, para que eu possa olhar para o mundo sem julgar, sem avaliar e sem criticar. Então a meditação é um exercício para que a gente possa transformar esse nosso olhar. É um exercício para que eu possa me libertar das minhas crenças, das minhas certezas, das minhas verdades absolutas. Não existe verdade absoluta. Eu posso acreditar sim que existe Deus, eu posso acreditar sim que existe coisas maiores, mais abrangentes, que existe um todo que rege tudo. Outra coisa é eu acreditar que aquilo que eu penso sobre esse todo é a verdade. Porque aí eu me fecho, porque aí eu não estou mais aberta a outras possibilidades. Eu não estou mais aberta a entender que talvez a sua compreensão de Deus é outra e que me enriquece, porque vai trazer um novo ponto de vista sobre esse divino, que vai me trazer um outro ponto de vista sobre essa integração, sobre esse todo. O exercício da meditação nos faz aprender pouco a pouco a expandir a nossa mente. Nos faz aprender todos os dias a olhar para o mundo como uma criança, que simplesmente recebe, aceita e aprende com tudo aquilo que a gente vê, com tudo aquilo que a gente interage. Todos os dias que eu olho para uma planta, essa planta está me trazendo conhecimento, essa planta está me trazendo, me agregando novas coisas que eu não sabia antes, porque eu estou acompanhando dia a dia o desenvolvimento dela. Eu observo o dia que ela está mais caidinha, eu observo muitas vezes que uma folha que eu nem imaginava que daria flor, deu flor. Por quê? Porque todos os dias eu olho para ela e olho para ela com atenção. Eu não olho para ela pensando, isso é só uma grama. Não, olha para a grama, observa a grama e você vai ver que grama dá flor. Eu, por exemplo, não sabia que grama dava flor. Eu não sabia que várias plantas davam flor. E na observação dessas plantas no entorno da minha casa, eu fui percebendo que elas dão flor. E isso a gente faz com tudo. Eu olho para uma pessoa e se eu achar que ela não tem nada a me dizer, mas se todos os dias eu olho para ela, eu realmente me coloco com presença e consciência diante dela, eu vou perceber que ela tem novidades para mim, que ela vai me mostrar coisas que eu nunca tinha visto antes. Então, meditar é aprender a observar o mundo, é aprender a viver sem julgamento, é aprender a viver sem verdades absolutas, entendendo e aceitando que o mundo é diverso, que o mundo é múltiplo, que o mundo é cheio de possibilidades para mim. E quando eu aprendo isso e eu começo a viver isso, o mundo ganha uma dimensão muito maior. Aí eu consigo perceber que o amor está disponível em tudo, que a abundância está disponível em tudo, que a prosperidade está disponível em tudo. Quanto mais eu me fecho, mais infeliz e mais limitado eu vou me tornando. Então, se eu quero expandir a minha vida,
se eu quero sair de uma vibração de escassez, de dor, de tristeza, eu exercito isso todos os dias na minha meditação. Abra-se, se coloque no lugar de observador, não julga, e eu vou treinando, treinando, treinando. Vai chegar um momento em que eu vou olhar para a vida como se todo dia fosse um novo dia, como se eu tivesse nascido aquele dia. E isso não é ser infantil, isso não é ser tolo, não, isso é ser jovial, isso é aprender diariamente com a vida. E aí você vai perceber como que essa relação com a vida traz mais vida para mim, que essa relação com a vida me traz cada dia mais equilíbrio, mais harmonia, me traz mais saúde, me traz felicidade. Porque todos os dias eu descubro um mundo novo. E isso não é difícil nem é impossível, é só prática. E meditar é essa prática que nos abre, que nos possibilita olhar para o mundo dessa forma. Então, quando a gente fala não julgamento, consciência plena, aberta, que aceita tudo, é esse lugar que eu treino na meditação e que aos poucos eu vou me colocando nele na minha relação com o mundo, aberto, disponível, sem julgamento, aprendendo todos os dias, sendo equilibrado, feliz e saudável todos os dias. Gratidão.